cabeça baixa, sem poder evitar os tremores que lhe percorriam o corpo, a escritora não dizia nada. Revoltado, o capitão Abel atirou o copo de uísque contra a parede, espalhando cacos de vidro para todos os lados. Foi um crime, gritou, avançando para a dona da mansão. Foi um crime contra todos os direitos humanos, porque me fez um lobisomem, milady. Eu poderia ser um honesto capitão da marinha mercante, um homem comum, decente, com mulher e filhos em Cardiff. E mesmo que meu barco tivesse sofrido um naufrágio, poderia ter escapado da ilha deserta sem a pecha de antropófago. Porque me fez um assassino, porque me fez um monstro sujeito a ataques de canibalismo. E porque fez este pobre marinheiro morrer, vítima de minha ferocidade inexplicável. Matthews não merecia ser devorado por mim, afinal, era meu contramestre. Sentado na poltrona, rezando baixinho, o defunto fingia que não estava ouvindo nada. O lobisomem apoiou as duas mãos na mesa que o separava de Lady May e prosseguiu na sua cantilinária. Porque se diverte com a desgraça alheia, milady, porque não se ocupa de outros afazeres menos ofensivos à dignidade dos homens, porque só sabe criar seres anormais, cenas macabras, histórias de mau gosto. Eu lhe direi por quê. É porque a senhora, no seu íntimo, é tão monstruosa como os personagens que imagina. Sim, é isso. A senhora é uma criminosa em potencial. É uma sádica, uma tarada, uma sem vergonha. Lady May tremia, ferida pelos insultos, mas não dizia nada. E o Walker, aflito, apertava-lhe fortemente o braço para transmitir-lhe ânimo. Não discuta, soprou ele no seu ouvido. Eles querem que você perca a cabeça para se vingarem da vida que você lhes deu. Aceite com fair play todas as ofensas. Sorria com desdém. Eu sei que você não é nada disso que eles estão dizendo. Sorria, meu amor. Mas a viúva não estava em condições de sorrir. Leviandade, gritou o morfético. Pecado, gemeu a morta-viva. Crueldade, sibilou o defunto. Irresponsabilidade, completou o fantasma sem pernas com voz cavernosa. O lobisomem endireitou-se sem deixar de fitar a viúva com seu olhar ardente. A senhora é acusada de muitos crimes, Lady May. Por isso, atraiu sobre May Scott o ódio de suas vítimas. Até há pouco éramos simples personagens indefesas, mas esta noite a coisa mudou. Seu último romance está tão bem escrito, tão real, que fomos bafejados pelo sopro da vida. Deus ou o demônio nos inspirou, e aqui estamos para fazer justiça. A senhora terá que responder pelos seus atos, pelos seus horríveis maquinações contra a tranquilidade alheia. Culpada ou inocente? É o que veremos. Para isso existem os tribunais do povo. Enquanto o lobo do mar falava e Lady May ouvia de cabeça baixa, Walker olhava ao redor, à procura de alguma arma. Tinha-se lembrado de uma velha lenda druida, na qual se falava em lobisomens e punhais de prata. Segundo os feiticeiros celtas, os homens-lobos só podiam ser mortos com estacas de madeira ou punhais de prata. E havia uma adaga do século XVII, de prata maciça, numa panóplia da parede do living. Disfarçadamente, Walker soltou-se das mãos de Lady May e recuou ao longo da parede. E nós, estava dizendo o leproso, seremos os juízes em nossa própria causa. Nós levaremos essa leviana à barra do tribunal. Depois de uma revolução tem que haver um tribunal. O capitão Abel estava distraído, olhando para Lewis Brooks. Walker estendeu a mão e arrancou a adaga da panóplia. Quando o lobisomem deu pela coisa, ele tinha circundado a mesa e avançado, de arma em punho. Basta! Gritou exasperado. Há sempre um meio de nos livrarmos dos maus espíritos. Vá de retro, Satanás! E embebeu a lâmina por 2 vezes no corpo do monstro. Depois, horrorizado, retirou a mão e recuou 2 passos. O cabo da adaga ficou espetado no peito do capitão Abel como uma estranha condecoração. Ele nem se deu ao trabalho de arrancar a arma. Limitou-se a soltar uma gargalhada. Que bobagem, Master Walker, que bobagem. Já não lhe disse que nós somos apenas aparências, corpos sem alma, carcaças sem coração? Somos simples personagens,
Não temos entranhas, não temos vísceras nem ossos. E uma vez criados, nada poderá nos destruir. A arte é indestrutível. Master Walker, ainda que seja uma arte inspirada pelo mal. Só então tirou a adaga do peito e jogou-a desdenhosamente em cima da mesa. Seu corpo estava perfeito. Apenas o casaco de lona ficou com os sinais dos 2 cortes. Desesperado, Walker voltou para junto de Lady May. Não adianta, soluçou a mulher. Eu os criei e nada poderá destruí-los. Eles não são feitos de carne e osso, são feitos de ectoplasma dos espíritos dos mortos. Somos simples pesadelos, disse o morfético, levantando-se e caminhando até junto da mesa. Somos simples bonecos, mas Deus sabe o quanto sofremos. Deus sabe o quanto a senhora nos fez sofrer. Mas agora chegou a hora de nossa libertação. Soou a hora da vingança, e a senhora vai responder pelos seus crimes. No tribunal do povo, acrescentou o capitão Abel com voz grave, não admito que vocês saciem seus instintos no corpo de Lady May. Sem a chancela do tribunal, é claro. Ela só será submetida aos vexames depois de condenada pela maioria. Tem que haver democracia na nossa revolução. Então Lady May compreendeu o pavoroso destino que a aguardava, nas mãos daqueles monstros repelentes. Mas não podia fazer outra coisa senão chorar, aninhada nos braços do homem que amava, e que no fundo estava tão apavorado quanto ela. O rumor da discussão não chegava até o Great Hall. Ali havia silêncio. Elizabeth voltou lentamente a si e soltou um queixum. O peito lhe ardia como se estivesse em brasa. Levou as mãos aos seios e não os encontrou. Seus dedos ficaram manchados de sangue. Horrorizada, enrolou a camisola nos ferimentos para estancar a hemorragia e pôs-se de pé, agarrada aos móveis. Cambaleou até a arcada e viu os monstros reunidos, pairando ao redor da patroa e de Mr. Walker. Aquilo era sério, muito sério. May Scott tinha sido invadida por um bando de facínoras, talvez salteadores da vizinha floresta de Watford. Silenciosamente ela recuou, agarrada às paredes, e alcançou a porta principal. Se conseguisse escapar dali, estaria salva. O solar de Mrs. Burroughs não ficava longe, e uma vez lá chegada, poderia prevenir a polícia, organizar uma caravana e dar caça aos malfeitores. Era preciso escapar dali antes que aquela besta fera a atacasse outra vez. Tirou a tranca dos encaixes com dificuldade, devido à sua extrema fraqueza, e girou a chave. Mas antes que agarrasse na maçaneta da porta, esta se abriu bruscamente, batendo na parede. A muda recuou, borbolejando um grito de susto. No limiar da porta estava um negro gigantesco, com quase 2 metros de altura, que parecia talhado em granito. Obrigado, disse ele com voz monocórdia. Eu estava à espera que me abrissem a porta. Vamos para o living ou chegaremos tarde ao tribunal. A governanta abriu a boca e revirou os olhos. Ia cair, mas o crioulo correu a ampará-la. A muda tentou evitar que ele a pegasse no colo, porém estava fraca demais para reagir. O negro suspendeu-a como se ela fosse uma pluma e fechou a porta com o calcanhar. Desculpe, continuou com a mesma voz opaca. Mas sua patroa, quando me criou, esqueceu-se de dizer como é que eu estava vestido. Sou um zumbi, um dos pobres zumbis vindos da África para serem escravos na Inglaterra. Elizabeth acenou fracamente com a mão e perdeu os sentidos. O negro atravessou o hall com ela no colo e entrou no living. Caminhava como um autômato, com passos duros, os olhos abertos e vidrados. Com licença, camaradas, vocês se esqueceram de mim. Onde ponho esta mulher? Ninguém lhe prestou atenção. Acabara de soar uma risada juvenil no alto das escadas e todos estavam voltados para lá. O crioulo encolheu os ombros hercúleos e entalou delicadamente o corpo da muda numa poltrona. A seguir, sentou-se no braço do móvel e ali ficou, coçando a barriga com ar ausente. Atrás da risada apareceu Annabel, no alto das escadas, de mãos dadas com o conde de Jarnac. Walker e Lady May não puderam suptar uma exclamação de espanto e outra de indignação. A loura e bela filha da escritora
Estava nua da cintura para cima e exibia imputicamente o corpinho branco, defendido apenas pelas calcinhas de seda com rendas cor-de-rosa. Minha filha, gemeu Lady May, trânsida de horror. O que está acontecendo com ela? Annabel e o vampiro desceram a larga escadaria e cumprimentaram a assembleia de monstros, fazendo uma vênia. Liberdade, igualdade, fraternidade, disse pomposamente o conde de Jarnac. Lady May precipitou-se para a filha, seguida por Walker. Rapidamente o editor tirou o capote e cobriu com ele a nudez da menina. Annabel, exclamou Lady May abismada, que significa isto? Você está doida? O que foi que esse monstro lhe fez? A garota acabou de vestir o capote e sorriu, mostrando 2 caninos salientes. Seu pescoço tinha 2 manchas vermelhas, assinalando o lugar onde fora mordida pelo vampiro. Ora, mamãe, não se preocupe comigo. O conde de Jarnac é um gentleman. Ele apenas me beijou. Não pode ser, gritou a mãe desesperada. Eles não têm o direito de fazer isso com você. Você é real, você é minha filha. Você não faz parte de nenhum romance. O conde de Jarnac piscou um olho para a menina. Ela correspondeu com expressão maliciosa, entreabrindo o capote numa atitude provocante. Seu rostinho meigo tinha envelhecido 20 anos e seus olhos azuis brilhavam de febre nas olheiras roxas. Annabel também é sua criação, acudiu o capitão Abel, dando uma risada na cara da viúva. Ela não nasceu de seu cérebro, mas nasceu de seu ventre. E como sua filha, está sujeita às mesmas angústias que a senhora nos impôs. Mas nós seremos indulgentes. Nossa convidada de honra, Miss Annabel May, será o advogado do diabo. Seu advogado, portanto. E agora, concluiu acenando para os outros, vamos para o salão de audiências. Acho que não falta ninguém. Num silêncio cheio de expectativa, todos se levantaram, inclusive o defunto e a morta-viva, e encaminharam-se para a porta da sala de jantar. O zumbi agarrou em Elizabeth, que ainda não dera acordo de si, e levou-a no colo, conversando em voz baixa com o fantasma sem pernas. Lewis Brooks e Rosemary Dunhill, de braços dados, abriram a porta para o cortejo passar. Lady May e Walker foram os penúltimos a sair, puxados por Annabel e pelo vampiro. O capitão Abel deixou-se ficar propositadamente para trás. Caminhou até o sofá e apanhou o caderno com os originais de A Horrível Doença de Lewis Brooks. Depois, com ele nas mãos, olhou ao redor para ver se não esquecera mais nada e também passou para a sala de jantar. O Tribunal dos Monstros. A grande mesa na sala, escolhida pelo capitão Abel para a sede dos trabalhos do tribunal, ficava no meio do aposento, cercada por 8 cadeiras de alto espaldar. Os monstros acrescentaram uma cadeira a cada extremidade e assim prepararam o cenário para o simulacro de justiça que tinham em mente. O capitão Abel apanhou uma das sinetas que Lady May usava para chamar a criadagem e sentou-se numa das cabeceiras da mesa, dispostas para a porta do living, oferecendo o outro assento ao Walker. Lady May e Annabel sentaram-se na outra ponta da mesa. Os demais personagens, compenetrados de seu papel de jurados, ocuparam as 6 cadeiras restantes de um e outro lado da mesa. Apenas Elizabeth não participou da reunião. A muda continuava desacordada e foi deixada em paz, estendida numa poltrona próxima. Sentem-se, ordenou o lobisomem, depositando o caderno com o manuscrito em cima da mesa. Está aberta a sessão. Os monstros obedeceram, arrastando-se ruidosamente e arrastando consigo as cadeiras. Apenas Lady May ficou de pé, absorta, olhando fixamente para a frente. Sente-se, rugiu o lobo do mar. A ré não pode desobedecer às ordens do tribunal. Lady May ainda não entendeu. O leproso, que estava sentado à sua esquerda, estendeu para ela as mãos esqueléticas.